Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo e hoje eu quero compartilhar com vocês o meu livro lido do mês. Na verdade não foi livro lido do mês porque eu demorei muito tempo para ler esse livro. Primeiro, né, porque é uma obra um pouco extensa e não sei se é por conta da edição ou por conta da tradução, mas tem muitas palavras, gente, que eu não conhecia. Então, o que eu fiz? Só para vocês terem uma ideia. Olha o tanto de página que eu fiz só de palavras que eu não sabia. Daí cada palavrinha que eu não sabia, eu ia anotando nessa folha, ia colocando a página, a palavra e o significado. Daí foi um processo um pouco demorado. E eu fui lendo aos poucos, eu sou uma leitura um pouco lenta. E o livro que eu li este mês, finalizei este mês, na verdade, foi esse aqui, o Madame Bovary, do Gustave Flaubert, que é um escritor francês. É um clássico, a minha edição é essa aqui da Abril Coleções, Clássicos Abril Coleções, e ela tem 430 páginas. A edição é assim, tá vendo? Com essas folhas que eu gosto muito, a diagramação é muito boa. Eu não entendo muito de tradução, quer dizer, eu não entendo de tradução, mas eu achei a leitura muito boa. Apesar dos pesares, né, das minhas dificuldades com relação ao vocabulário, talvez assim, meu vocabulário seja um pouco mais deficiente, né? Mas gostei bastante. E esse livro foi escrito entre 1851 e 1856 e foi publicado só em 1857. E sobre o que é esse livro, né? Conta a história do casal Emma e Charles Bovary. O Charles é um médico provinciano, a Emma, uma moça sonhadora que tinha acabado de sair do convento e achou no casamento uma oportunidade de, sei lá, ter uma nova emoção na vida dela, ter uma nova oportunidade de, sei lá, experimentar coisas novas, e então eles se casam. O livro se passa em duas cidades diferentes, tá? A primeira é Tosté e a segunda é Yonville. Primeiro eles moram em Tosté e depois eles se mudam para Yonville. São duas cidades provincianas da França. E daí o que acontece? A Emma já começou a notar que talvez a vida de casada, né, não seja aquele mar de rosas, aquele romance, aquela coisa que ela estava esperando. E ela começa a se entediar. As características da Emma são que ela é uma moça muito sonhadora, ela é uma moça muito romântica, idealista e ao mesmo tempo ela é uma mulher muito egoísta. O Charles, ele é um rapaz bondoso, ele é um cara muito ingênuo, um cara muito apaixonado pela Emma, um cara ali que passou aos trancos e barrancos, né, na prova de medicina e tá tentando ali. É um homem simples, tá? Um homem sem grandes ambições, é um cara simples. E nas próprias palavras da Emma, ela acha assim, ele é um cara totalmente desinteressante. A partir do momento que ela começa a conhecer ele. E daí vamos pros spoilers, né? Quem já leu esse livro já sabe a história final, mas quem não leu e quiser passar, já pode passar a partir de agora. O que é que acontece? A partir desse momento que ela começa a se entediar, ela começa a buscar em outros rapazes uma emoção diferente. E daí ela trai o esposo duas vezes. O primeiro amante dela é o Leon, um rapaz jovem, sonhador, romântico que nem ela, mas que depois se muda para Paris e termina o relacionamento com ela, e depois ela conhece o Rodolphe. Né? O Rodolphe é um cara assim meio cínico, meio romântico, conquistador, meio cafajeste. E daí ela tem outro romance, são esses dois amantes que ela tem. E ao longo de todo o livro, né, ela começa a contrair muitas dívidas, a partir das vendas dos produtos, assim, oferecidos pelo Sr. Loret, que é outro personagem do livro. Tem vários outros personagens, mas a Emma e o Charlie são os principais, o Sr. Loret também, que aparece muito. E daí ela vai contraindo dívidas para sustentar aquele castelo romântico que ela tinha na mente dela, né? Ela queria sustentar uma vida que estava totalmente fora das realidades, né? E da condição financeira do Charles, que era um médico super simples, que não tinha tantas condições assim. E daí ela começou a comprar. Até tem ordem judicial contra ela na casa dela. Enfim, vão lá buscar as coisas dela, ficar louca. Tem um final trágico, né? Ela se suicida tomando arsênio e ela agoniza até morrer. E depois, no final, Charles, que não desconfiava de nada, né? Que ele sempre foi um cara muito ingênuo, muito apaixonado, deixava ela livre para fazer todas as coisas dela. Confiava, assim, de olhos fechados. A mãe do Charles não gostava da Emma e sempre ficava criticando ela e ele sempre defendendo ela, enfim. O Charles, apesar de ser um cara sem graça, na visão dela, sempre foi um homem muito bom com ela. E daí, retomando, no final ele descobre as traições dela por meio das cartas que ela escondia, que ela mantinha correspondência tanto com o Leon quanto com o Rodolphe, né? Até então ele não desconfiava de nada, ele só tem a ciência realmente dos casos a partir daí. E daí ele morre depois, assim, ele ficou totalmente arrasado e a Bertie vai morar com um parente. E a Bertie é a filha, né, da Emma e do Charles, a única filha que eles tiveram. E daí o que é que se pode deduzir dessa obra, né? Ao meu ver, conta a história de uma moça totalmente sonhadora, idealista,
né? Esse livro é um marco do realismo, ou seja, é um livro que propõe uma visão totalmente oposta ao romantismo, que previam pessoas perfeitas nos seus romances, os príncipes nos castelos brancos, as mulheres perfeitas como anjos angelicais. E aqui no realismo mostra realmente todas as facetas do ser humano, né? As suas dificuldades, as suas particularidades, os seus defeitos, suas qualidades, ou seja, seres humanos falhos e a mulher falha, né? Também não é aquele anjo de pessoa, aquela coisa idealizada, né, pelos românticos, e mostra uma mulher egoísta que não mede as consequências dos seus atos, que acaba atraindo um homem bom, que apesar de ser sem graça, era o marido dela. Ela vivia uma vida confortável, uma vida modesta, mas uma vida boa. E ela se deslumbrando, querendo viver os romances dos livros, que ela era uma leitora ávida. Inclusive a mãe do Charles criticava muito isso, que ela só vivia lendo romances, que ela enchia a cabeça dela de bobagem. E é realmente o que pode acontecer, e o que aconteceu, né? Ela se deslumbrou com uma vida irreal, uma vida ideal, e daí aconteceu essa fatalidade, né? Ela não conseguiu... É como se ela não tivesse conseguido voltar à realidade, quisesse viver sempre no mundo de fantasia dela, e a realidade dela era tão insuportável que ela decidiu interromper, e tudo isso aconteceu também por conta das dívidas dela, né, que ela contraiu, que causou toda esse rompimento familiar, esse problema enorme. E agora eu vou ler para vocês um trecho daqui do livro que demonstra assim o que ela sentia com relação à própria vida dela, ao amor, o que se passava na cabeça de Emma Bovary. O amor, pensava, devia chegar de repente, com um grande estrondo e fulgurações. Furacão dos céus que cai sobre a vida, transtornando-a, arranca as vontades como folhas e arrasta para o abismo o coração inteiro. Ou seja, né, ela achava que o amor era uma coisa assim, que deveria ser sempre uma tempestade, sempre uma coisa muito emocionante. Ela buscava essa emoção a todo momento. Ela não sabia que no terraço das casas a chuva faz lago quando as calhas estão entupidas. Ou seja, o autor já dava aí pistas de que as coisas poderiam não dar muito bom, né? E foi o que realmente aconteceu. E sobre o escritor, né? O que eu tenho para dizer assim mais ou menos da escrita dele? Eu acho que o Gustave Flaubert, ele é um autor que sabe selecionar, tipo, exatamente as palavras que ele quer para definir um sentimento. Ou seja, ele não precisa fazer tantas divagações para definir coisas que poderiam ser complexas e que poucas pessoas poderiam explicar. O que o personagem está sentindo e pensando, mesmo com um sentimento bem complexo. E ele sempre usa o discurso indireto livre na formação da estrutura do texto. A junção do narrador, das falas do narrador e das falas dos personagens. E sempre vai fazendo essa ida e essa volta. Ele como narrador falando e a Emma também pelos pensamentos dela, pelas falas dela e pelas falas dos outros personagens. Mas só a parte da Emma, a parte psicológica, a parte de pensamento que é demonstrada nesse livro. O resto dos personagens só tem falas. Pelo menos foi o que eu lembro do que eu li, tá? E agora para as curiosidades, que é muito interessante. Esse livro foi inspirado em fatos reais. E conta a história, né, de que o Flaubert estava com dois amigos e aí um deles, ou foi os dois, eles sugeriram que ele escrevesse sobre uma história real no qual eles tinham ouvido falar. Daí eles falaram assim, por que você não escreve sobre Delamar? E Delamar era um oficial de saúde de outra cidade, que conta a história, né, de que a esposa dele o traiu e depois se suicidou. Então aí foi tipo, sabe aquela luzinha que acende? Foi daí que o Flaubert tirou a inspiração para fazer a Madame Bovary. Inclusive tem até nessa edição falando sobre essa história que eu achei muito interessante. Aqui no final tem algumas anotações sobre a obra e sobre o Gustave Flaubert. Eu gostei muito dessa edição por conta disso também. Outra curiosidade é que essa obra enfrentou a justiça francesa sobre a acusação de que ela seria um romance obsceno. Sim, pessoal. Tipo, que eles consideraram muito absurdo, né? Porque na época tinha toda aquela questão, assim, do pudor. Selecionaram na obra uma passagem no qual falaram que, assim, foi muito sugestiva. Então ele enfrentou essa justiça francesa. Depois, claro, conseguiu ganhar a causa, digamos assim, e só depois que esse livro foi publicado em 1857. Mas a tal da cena, né, que foi criticada pela justiça francesa, eu vou ler para vocês, tá aqui nesse livro. Observem. Uma passagem do romance, a conhecida Cena do Fiacre. Fiacre é tipo aquelas carruagens, se eu não me engano, tá, pessoal? Foi cortada com protestos do escritor, do Gustave Flaubert.
Vale dizer que essa é uma das cenas mais impressionantes do romance. Não há nenhum diálogo, apenas um fiacre rondando pelas ruas de Rouen durante horas, com Emma Bovary e o jovem Leon lá dentro. Já era um indício de que o romance enfrentaria problemas com a justiça francesa. Ou seja, uma cena um pouco sugestiva, né? E tem aqui algumas passagens que são um pouco mais... Não tem nada escandaloso, mas foi considerado escandaloso pela época, talvez pelas palavras utilizadas. Não sei se na tradução aliviou alguma parte, alguma coisa, mas essa obra enfrentou a justiça francesa para ser publicada. E pessoal, com relação a filme, série, essas coisas, eu só vi um filme da Madame Bovary, que foi um filme de 2014, e assim, eu gostei, mas é muito resumido para a obra. Eu não sei se é o melhor filme sobre Madame Bovary, porque eu só vi esse, tá? E daí nesse filme de 2014 tem o Ezra Miller, acho que vocês conhecem ele, aquele filme que tem o Ezra Miller, gente. O Ezra Miller faz o papel do Leon, tá? Tem a Mia... Não sei falar o nome dessa atriz, gente. É a atriz que fez Alice no País das Maravilhas, aquela versão do Tim Burton. E tem o Paul Giamatti, tá? Que é um ator aí bem conhecido. Daí tem esse filme de 2014 e tem outro filme de 91 que é um filme francês. E daí esse filme de 91 é dirigido pelo Claude Charbol e tem como atriz principal a Elizabeth Huppert. Eu vou tentar ver o de 91 pra ver se é bom, se é melhor, se é mais correspondente à história do Madame Bovary, não sei. E foi isso, pessoal. Esse foi o livro lido do mês, não o livro lido do mês, como já expliquei a vocês, mas finalizado em novembro. Eu vou tentar manter todo fim do mês o livro que eu li no mês, entendeu? Pra compartilhar com vocês, né, o que eu tô lendo, a minha opinião sobre o livro. E normalmente eu leio clássicos, tá, pessoal? Eu gosto muito de clássicos. Foi bem demorado. Eu não costumo ler muito romance, porque eu sou uma pessoa meio ansiosa. Eu costumo ler mais contos, porque eu chego mais rápido ao final, gente. E eu só vou ler aqui pra vocês as palavras que eu achei nesse livro que eu não sabia o significado, tá? Atulhada, adro, sirga, calhaus, matungus, dardejava, almotriz, cornígero. Gente, o que é cornígero? Eu não sei, não faço ideia o que é cornígero. Eu ia até fazer um documento no Word pra colocar aqui, mas não deu tempo, gente. É muita palavra e eu tive outras coisas pra fazer, então. E espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de ativar o sininho, me sigam nas redes sociais e se inscrevam, tá? Tchau!